Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos como encontrar uma aproximação para a raiz quadrada de 19. O 19 aqui foi escolhido apenas como um exemplo. O método que eu vou mostrar é geral. Raiz quadrada de 19 está entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. Então, eu estou falando em um número que está entre 4 e 5. Eu escolho um deles, digamos o 4. Então, 4 é a minha primeira aproximação para o valor da raiz quadrada de 19. Raiz quadrada de 19 menos 4 é mais ou menos zero, está perto do zero. Pois esse valor aqui foi escolhido para ser perto desse aqui. Agora, eu elevo ao quadrado. 0 ao quadrado é zero. E uso o fato de que a menos b ao quadrado é o a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui está perto do zero. E agora eu vou isolar essa raiz quadrada de 19. Deixa eu passar a limpo aqui antes. Eu tenho 19 menos 2 vezes 4 é 8. Aqui eu tenho 16. Isso aqui é aproximadamente zero. 19 mais 16 dá 35. Eu vou subtrair 35 dos dois lados. Multiplico por menos 1. E tenho aqui uma primeira aproximação. Agora eu divido tudo por 8. A raiz quadrada de 19 é aproximadamente 35 oitavos. 35 dividido por 8 dá 4,375. O que já é um primeiro resultado razoável. Olha aqui, ó. Esse aqui é o valor exato. 4,35 e por aí vai. Pelo menos eu já tenho o 4,3, 4,3. Então, 35 oitavos, a minha primeira aproximação. E eu posso continuar o processo da seguinte maneira. A raiz quadrada de 19, deixa eu separar isso aqui, menos o valor que eu achei na etapa anterior, esse 35 oitavos. Isso aqui é aproximadamente zero. Como é que é o método? Eu elevo ao quadrado. 0 ao quadrado é zero. E fica quadrado do primeiro, que é a raiz quadrada de 19 ao quadrado é 19, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é aproximadamente zero. E agora tem que isolar essa raiz quadrada de 19. Eu vou simplificar aqui o 4 que surge do 2 dividido por 4. Né? Eu dividi por 2 aqui, dividi por 2 aqui, ficou 4 aqui embaixo. Então eu tenho menos 35 quartos da raiz quadrada de 19, é aproximadamente, eu vou subtrair esse 19 dos dois lados, eu subtraio isso aqui dos dois lados, 35 oitavos ao quadrado, eu vou multiplicar por menos 1 para ajeitar esses sinais, agora eu divido por 35 quartos. Então a raiz quadrada de 19 é aproximadamente 19 mais esse 35 oitavos ao quadrado
tudo isso por 35 quartos. Tema de casa. Essa conta aqui dá 2.441 sobre 560. Aqui fazendo as contas, isso aqui é 4,3589. Com duas etapas do processo, eu já achei aqui, ó, 4,358. 4,358. Está certo que nessa segunda etapa aqui, ó, já ficou um pouco trabalhoso. Essa conta aqui não é tão agradável, mas também não é difícil. Mas, pelo menos, a primeira etapa aqui foi bem simples e já trouxe um resultado bem interessante. E eu posso continuar o processo. Só que aí começam a surgir números um pouco ruins de trabalhar. Teria que mexer com isso daqui. Bom, uma pergunta bem razoável. Por que é que isso aí funciona? Eu vou dar uma ideia parcial de por que é que funciona. Que é assim, ó. Primeiro, aqui eu tenho a função x. Aqui eu tenho a função... Deixa eu trocar de cor. O x está em preto e o x ao quadrado está em azul. E eu noto o seguinte. Se eu escolher um valor x aqui, ó, entre 0 e 1, olha o x ao quadrado, fica por baixo. Aqui está o x ao quadrado. E o x está aqui por cima. O que eu estou falando é, o x ao quadrado está embaixo do x, se eu pegar um x que esteja entre 0 e 1. Esse valor que eu escolhi aqui, ó, raiz quadrada de 19 menos 4 é o meu x. E esse x que eu escolhi, ele está entre 0 e 1. Então eu vou dar a ideia de por que é que isso aí funciona quando eu escolho um x que está entre 0 e 1. Mas o método é mais geral. Então ali está o meu x. Então eu vou usar o x como sendo a raiz quadrada de 19 menos 4. Então eu vou reescrever isso aqui, ó, da seguinte maneira. 0 é menor do que a raiz quadrada de 19 menos 4 ao quadrado, que é menor do que a raiz quadrada de 19 menos 4. Então eu usei essa parte aqui e, por hipótese, esse número aqui, ó, está entre 0 e 1. Mas, como eu disse, o método é mais geral. Eu estou apenas mostrando nessa situação. Eu vou abrir essa conta, que vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Né? O 4 ao quadrado é o 16. Raiz quadrada de 19 ao quadrado é o 19. Isso aqui é menor do que esse daqui. Eu vou dar uma ajeitada aqui. Fazendo assim, ó. Esse 19 com o 16 é 35. Aqui eu tenho um número 8. Eu vou colocar esse 8 aqui na frente. 2 vezes 4 é 8. Então eu vou ter que dividir aqui por 8, ó. Para não estragar, que eu só tenho 35. 35 oitavos vezes 8 dá os 35. Menos aqui a raiz quadrada de 19. Ó, esse vezes esse recupera esse daqui. Então, coloquei em evidência desse jeito. Aqui raiz quadrada de 19 menos 4. Aqui o 0. Agora eu vou dividir tudo por 8. Quando eu divido tudo por 8, vai ficar o 0 sobre 8. Aqui vai ficar sobre 8. 0 sobre 8 é 0. Então aqui fica 35 oitavos menos a raiz quadrada de 19 é menor do que a raiz quadrada de 19 menos 4 sobre 8. Bom, isso aqui, ó, raiz quadrada de 19 menos 4 sobre 8 é menor do que
raiz quadrada de 19 menos 4. Eu vou passar a limpo o que eu encontrei aqui. Eu cheguei que 35 sobre 8 menos a raiz quadrada de 19 é menor do que raiz quadrada de 19 menos 4. Ó, se eu olhar esses três aqui. Então, como é que eu interpreto isso aqui? A distância entre o 4 e a raiz quadrada de 19 é maior do que a distância entre o 35 oitavos e a raiz quadrada de 19. Ou seja, se eu começar com esse aqui, eu encontro esse aqui, de tal maneira que essa distância é menor do que essa distância. Ou seja, esse número aqui aproxima de uma maneira melhor do que aquele que eu tinha. Ou seja, o método funciona. Conforme eu vou fazendo, eu vou encontrando números cada vez mais perto desse daqui. Então aí está um método bem interessante para encontrar raízes quadradas. Então aqui, 35 oitavos foi a minha primeira aproximação. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.